lê bastante esse livro, tá? E esse livro foi que apresentou essa teoria ao mercado, ao mundo, né? Tá aí o livro, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram esse livro aí nas livrarias, nas bibliotecas aí da faculdade, né? Então, Eliyahu Goldratt foi o que criou a teoria das restrições, ele era um físico, e ele apresentou essa teoria através desse livro aí, ó, A Meta, né? Um processo de melhoria contínua, tá? Esse livro, vocês encontram ele com facilidade na internet, em PDF, tá? E eu recomendo que leiam esse livro. É um livro muito bacana, é um livro muito interessante, sobre gestão. Então, dito isso sobre o histórico, né? Tá? Uma questão importante também na teoria das restrições é a questão da produção puxada e da produção empurrada, tá? O pessoal que assistiu aí a conversa sobre o Lean já sabe o que é isso, né? Mas vamos só dar uma repetida aqui. Esse conceito, que é um conceito que nasceu no Lean, tá? Aliás, nasceu lá no sistema Toyota de produção, né? E o Lean incorporou esse conceito. Esse conceito de produção puxada e produção empurrada, ele também é muito importante na teoria das restrições, tá? A diferença é a seguinte, né? Na produção puxada, o que acontece na produção puxada? Ó? Eu vou fabricando as coisas e vou empurrando para frente. Fabrico o quanto eu puder e vou empurrando para frente, tá? E aí, o que acontece? Aí, eu vou empurrando esse negócio todo que eu fabrico para frente e vou rezar lá no final para que a demanda, né, a clientela consuma tudo aquilo que eu produzi. Já na produção empurrada, não. Vejam que na produção puxada, ó, é esse aqui o sentido. Ó. O sentido é esse aqui. Ó. Tá? Vou botar até uma setinha aqui. Ó. O sentido é esse da produção. Na produção puxada, apesar do sentido da produção também ser esse, mas o que dispara esse processo é essa direção aqui, ó. Tá? É quando a demanda vai solicitando, eu vou fabricando. Então, eu só fabrico aquilo que a demanda solicita. É aquela velha história, né, do exemplo do self-service e o exemplo do McDonald's. Tá? No self-service é o quê? Produção empurrada. Self-service é isso aqui em cima. Tá? O que eu vou fazer no self-service? Eu vou fazer um monte de comida, vou colocar essa comida lá na linha de servir, e quando chegar na hora do almoço, eu vou torcer, vou rezar, para que a minha clientela coma tudo aquilo que eu produzi e não sobre nada. Mas todos nós aqui já fomos ao self-service e a gente sabe, né, que sempre sobra comida, sempre desperdiça comida. E a produção empurrada é o McDonald's. A produção empurrada é o McDonald's. Ou seja, a cozinha, ela só fabrica um sanduíche quando ela recebe uma ordem, né? Aqui o cliente faz um pedido para o caixa aqui ele manda uma mensagem lá para a cozinha fabrica o sanduíche e aí esse sanduíche chega até o cliente. Então, o que acontece, gente? Por esse exemplo simples, nós já podemos perceber, como foi falado lá no nosso encontro do Lean, que a produção puxada, ela tende a ter muito menos desperdício, do que a produção empurrada. Beleza? Então, é só relembrar esse conceito aí, que ele vai ser importante também para nós. Tá? Algumas considerações, pessoal. A meta de qualquer empresa é ganhar dinheiro através da gestão adequada, né, da sua produção, através da gestão adequada das suas atividades. Então, a meta de qualquer empresa é ganhar dinheiro, é o lucro, tá certo?
E a teoria das restrições, ela prega ela prega a mesma coisa que o Lean, só que de uma maneira diferente. Ela prega o seguinte: olha, a gente não pode ter desperdício, tá? Você tem que reduzir custo, gastar o mínimo possível. Você tem que ter um sistema que trabalhe de forma ritmada, tá? Então, olha só, quando a empresa ela persegue, né, essa meta de produzir para ganhar dinheiro, o que acontece? Ela esbarra nas restrições. Pessoal, todo sistema tem uma restrição. E o que é a restrição, né? Já que nós estamos falando da teoria das restrições, lembrando que esse nome é um nome bonito, mas ele é um conceito muito, muito simples. Restrição é qualquer coisa que limita o desempenho do nosso sistema. Então, qualquer coisa que faz com que o nosso sistema de gestão, o nosso sistema de produção, ele ande mais devagar, aquilo ali é uma restrição. Tá certo? Bom, beleza. Nós já vamos ver alguns exemplos de restrição. Então, quais são as ideias-chave aqui, pessoal? Primeiro, as restrições, elas limitam o sistema, tá? Nós devemos trabalhar nas restrições do sistema para melhorar o sistema como um todo, entendeu? E olha só, essa aqui, tá? Ricardo, nós vamos falar um pouquinho disso sim, tá? Que você perguntou. Pessoal, eu queria destacar essa ideia-chave aqui para vocês. Olha, qualquer esforço fora das restrições é jogar dinheiro fora. Tá certo? Qualquer esforço fora das restrições é jogar dinheiro fora. Então, você precisa identificar qual é a restrição do sistema para resolver aquela restrição. Tá certo? Para resolver aquela restrição. Imagine o seguinte, pessoal. Imagine o seguinte. Imagine que você fez um curso aí de culinária e que você é um cara que faz um hambúrguer artesanal, que ninguém consegue fazer esse hambúrguer aqui em Brasília, só você faz. E aí o seu restaurante, a sua lanchonete que vende esse hambúrguer artesanal, ela está bombando. Ela está bombando, tá? E aí o que acontece? Você tem uma capacidade de produzir, digamos assim, 50 hambúrguer por hora. Eu estou chutando aqui, viu? 50 hambúrgueres por hora você produz. Então, esse é o seu fluxo, 50 hambúrgueres por hora. Mas o que acontece? Vamos imaginar que esse hambúrguer ele é sempre acompanhado de uma porção de batata frita também, aquela batata frita artesanal, aquela batata rústica, que o seu lanche é um hambúrguer e a batata rústica. Você consegue produzir 50 hambúrgueres por hora, mas você só consegue produzir 40 porções de batata rústica por hora. Tá? Você produz 50 hambúrguer, mas você só consegue produzir 40 porções de batata. E o hambúrguer tem que ser servido junto com a batata. Qual vai ser a sua capacidade de produção? Vai ser 50 ou vai ser 40? Me diga. A sua capacidade de produção vai ser 40. Vai ser a capacidade do elo mais fraco. Vai ser a capacidade do elo mais lento. Então, não adianta você ter a capacidade de produzir 50 hambúrgueres, 100 ovos fritos, tá? Se você só produz 40 batatas, 40 porções de batatas, e o lanche tem que ser servido com a batata, acabou. A sua produção máxima é 40.
quem dita o ritmo da produção é a batata, que é a mais lenta. Então, o que a teoria das restrições diz? Ela diz isso aqui, ó. Enquanto você não resolver o problema da produção da batata, tá? Aumentar a capacidade de produção da batata, não adianta você investir dinheiro em outro lugar, porque se você aumentar a capacidade de produção de hambúrguer, se você aumentar a capacidade de produção de ovos, ovos fritos, exatamente a batata frita é o escoteiro gordinho do livro A Meta. Ou seja, é a restrição que determina o ritmo da produção. E você tem que trabalhar sempre para eliminar a restrição. E o mais interessante, pessoal, é que eu gostaria de dizer para vocês, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que vocês têm um conhecimento já bastante interessante aí do mercado, que apesar disso ser um conceito muito simples, a impressão que dá é que as pessoas esquecem disso. A impressão que dá é que elas querem fazer melhorias nas suas organizações, independente de onde seja a restrição. Percebeu? É um conceito simples, mas que a impressão que dá é que ele é ignorado. Tá? Olha só. A teoria das restrições, né, a TOC, ela é uma metodologia de raciocínio e gerenciamento inovador. Tá? O que a teoria das restrições ela diz? Olha, que a gestão tradicional ela está calcada em algumas premissas equivocadas. Tá? Os processos de gestão estão frontalmente em contraste com as leis da física. Tá? Porque o que a física diz? Que a física diz isso aqui, ó, evoluir, diminuir as limitações. Cada vez que você diminui as suas limitações, cada vez que você elimina as suas limitações, você está evoluindo. Então, nós devemos atuar nas limitações do sistema. Tá? Então, aí, nós temos aí as chamadas ferramentas que buscam otimizar o processo. Né? Só que quando você procura melhorar o processo, essa melhoria ela chega no limite. Tá? Existe um limite para você melhorar o processo. Você vai melhorando, 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 só que tem uma hora que você chega no limite, você não consegue melhorar mais. A teoria das restrições, ela não busca melhorar o processo, ela busca modificar o processo. É o que se chama de reengenharia. Né? O que é a reengenharia? A reengenharia de processos, ela é uma mudança tão brusca no processo que ela equivale a como se você destruísse aquele processo e construísse um processo novo. Tá? E aí, ó, mudanças do processo implicam em mudanças de cultura, mudanças de comportamento. Se lembra que nós falamos lá no Lean a mesma coisa? Certo? Se lembra disso? Que o que acontece com o Lean? O Lean, a dificuldade de você implementar o Lean é mudança de comportamento. Tá? E a outra consideração interessante aqui, ó, que nós acabamos de explorar aí, com o exemplo do hambúrguer e da batata, é que o elo mais fraco do sistema, ele determina o ritmo do sistema. Tá? É o elo mais fraco que ele determina qual vai ser a restrição do sistema. Então, nós devemos, ó, vou apagar tudo para selecionar mais uma vez essa ideia-chave aqui. Ó. Qual deve ser o nosso foco? O nosso foco deve ser sempre melhorar a restrição do sistema. Tá? Melhorar o elo mais fraco. Essa é que deve ser a nossa meta dentro de qualquer sistema. Qualquer coisa que nós estejamos fazendo fora de melhorar essa meta, na verdade, nós estamos jogando dinheiro fora. Beleza, gente, vamos dar uma olhada aqui. Deem uma olhada nisso aí, pessoal. Deem uma olhada nisso aí, ó. Vamos ver o que o Ricardo falou. Uma dificuldade nisso é que quando eu acho... deixa eu ler aqui, Ricardo. Deixa eu só clicar aqui. É engraçado. Eu não estou conseguindo ver o que o Ricardo falou.
Mas o que acontece, Ricardo, é o seguinte, você está certo. Nós vamos ver mais à frente que quando você elimina uma restrição do sistema, aparece outra. Tá? Essa é a ideia mesmo. Tá? Quando você. A teoria das restrições, ela diz que o nosso trabalho tem que ser um trabalho contínuo, cíclico, porque quando você elimina uma restrição, tá? Você, logicamente, vai aparecer outra. Tá certo? Pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nisso aqui, ó, nesse desenho desse processo aqui. Imagine que isso é um processo produtivo, tá? Mas a teoria das restrições vale para produção e para serviço também, tá? Imagine só que você tem aqui uma demanda de 1.300 unidades. Estão vendo aqui? Essa é a sua demanda, 1.300 unidades. Tá certo? Bom, olha só. Aqui, você, para fabricar esse produto, chegar aqui no final desse produto, você usa o material A e usa o material B. Tá? Então, você tem um material A capaz a quantidade do material A, você consegue fabricar 1.600 unidades. E do material B, 1.500 unidades. Tá? Então, 1.600 é capaz de você fabricar com A, 1.500 do B. Você junta esses dois para fabricar. Aqui também tem o material C. Você tem 1.800 unidades dele. Do D que você tem 1.400. Tudo isso aqui você vai juntar esses materiais todos aqui, ó. Tudo isso no processo produtivo. Vamos imaginar que isso aqui seja biscoito. Aí o material A pode ser açúcar, o B pode ser ovos, o C pode ser confeito, o D pode ser fermento, enfim. Você vai juntar tudo isso e no final você tem uma demanda de 1.300 aqui. Beleza. Aqui, pessoal, são os processos produtivos. Tá? Aqui são os processos produtivos. Eu pergunto para vocês, qual é a capacidade máxima desse sistema produtivo? Qual é a capacidade máxima desse sistema? Digam para mim. 1 minuto para vocês dizerem para mim. Mas qual é, Ricardo? Qual é essa capacidade? Olha aqui, gente. A capacidade, eu vou até pintar ela em vermelho. A menor capacidade é essa aqui, ó. 1.050. Perceberam? Então, não adianta eu aqui ter 1.600, aqui ter 1.500. Não adianta o processo 1 ter uma capacidade de 1.700, o 2 de 1.900. O que vai determinar o que vai chegar aqui é isso aqui, ó. Perceberam, gente? Perceberam que o que vai ditar o ritmo da produção é o meu processo de menor capacidade produtiva? Entendeu? Então, você veja bem, eu tenho uma demanda de 1.300, né? Sacos de biscoito, digamos assim. Então, se eu chegar a fabricar 1.300, eu vou vender 1.300, porque essa é a demanda. Só que eu não vou conseguir vender 1.300. O máximo que eu vou conseguir é isso aqui, ó, 1.050. Perceberam? Então, enquanto eu não melhorar a capacidade deste processo C, desse processo 5 aqui, ó, enquanto eu não melhorar essa capacidade, eu não vou melhorar o meu sistema como um todo. E é isso, exatamente isso, o que a teoria das restrições ela mostra para nós. Assim, cidadão, não adianta você melhorar a coisa fora da restrição. A capacidade do teu sistema produtivo ela é dada pela capacidade do seu processo mais fraco. Perceberam, gente? Um conceito simples,
mas que é bem interessante. Então, ó, esse é o processo mais fraco, tá? Esse processo é que dita a capacidade de todo o sistema. Bom, ó, aquele processo ali, ó, é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Não adianta eu ter elos fortes na corrente, né? Nem antes e nem depois, se a minha capacidade, a minha força, aquilo que é corrente é isso aqui. Isso explica porque em serviços é um tiro no pé. Exatamente. Exatamente. Tá? Exatamente. Agora, olha só, pessoal. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando, em teoria das restrições, a gente fala em gargalo, nesse conceito, gargalo, eu não quero que vocês pensem que gargalo seja uma coisa pejorativa, tá certo? Imagina que você tem ali, você trabalha num departamento administrativo de uma empresa qualquer, controlando notas fiscais, pedidos de cliente, controlando pagamento, controlando ali os funcionários, etc. e tal. E aí, você tem ali um colega que os processos passam por ele, e às vezes o processo chega nele e demora a sair. Bate lá na mesa dele, em vez de sair rápido, ele fica lá com o processo 2, 3 dias, a coisa demora a sair. E aí você diz assim, ele é o gargalo. Perfeito, na teoria das restrições, ele é o gargalo, ele é o elo mais fraco da corrente. Mas às vezes ele demora, quase sempre, na maioria das vezes isso acontece, não é porque ele não trabalha direito. Pode até ser porque ele não está trabalhando direito. Mas você tem que investigar. Às vezes você tem um processo que ele é um gargalo, mas porque ele é complicado, você precisa simplificar. Às vezes você precisa de uma tecnologia para ajudar aquele processo a andar mais depressa. Percebeu? Então, olha só uma aplicação prática da teoria das restrições, que tem muitos e muitos e muitos anos, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu era rapaz, e eu não sou tão velho assim, mas quando eu era garoto, eu ia no banco, não tinha caixa eletrônico. Gente, perguntem aos pais de vocês, era um inferno no banco, você perdia horas na fila do banco. Então, o gargalo era o caixa do banco, mas o caixa do banco ele era o gargalo, não é porque ele trabalhava devagar, é porque a demanda era muita para aquele gargalo. Como é que os bancos resolveram esse gargalo? Os terminais de autoatendimento. Tá certo? Terminais de autoatendimento. Mudou sim, Ricardo. Vamos lá, gente. Olha só, pessoal. O objetivo da teoria das restrições é maximizar o lucro das empresas. Esse é o objetivo. Tá? Maximizar o lucro como? Tentando identificar qual é a restrição, trabalhando em cima da restrição, eliminando desperdícios. Tá? Ó, os problemas eles são causados pelas restrições. Nós temos que descobrir qual é essa restrição. O elo mais fraco do sistema, ele é o gargalo produtivo. É ele que dá o ritmo da produção. Uma restrição numa organização, ela é qualquer coisa que impede a organização de funcionar direito. Existem vários tipos de restrição, nós vamos ver. Tudo aquilo que restringe de alguma forma a produção é uma restrição, tá? Então, uma restrição também ela é considerada um gargalo. O gargalo é que limita a produção. E isso aqui são as ideias chaves, tá? Finais. É a restrição que limita o desempenho do sistema e é a restrição que dá o ritmo no sistema. Tá certo? Beleza, vamos lá. Olha só, não necessariamente, Ricardo, não necessariamente. O TACT, ele é o intervalo de saída dos produtos lá no final da linha de produção. A restrição, ela influencia nesse ritmo de saída, tá? Ela influencia, sim,
esse ritmo de produção. Olha aqui, pessoal, olha aqui. Olhando aqui para o nosso lado direito, para essa figurinha aqui, ó. Qual é a capacidade máxima do nosso sistema? Na cara, né? Aqui, ó. Então, isso é o máximo que a gente consegue produzir. E a teoria das restrições, esse é o esquema de trabalho dela, tá? Olha só. Esse é o esquema de trabalho dela. Nós vamos detalhar ele um pouquinho mais. Você primeiro identifica qual é as restrições. Parece sim. Olha só, você identifica qual é a restrição do seu sistema. Identificou a restrição? Identifiquei. Uma vez que você identificou a restrição, você vai explorar ao máximo essa restrição. Tá? Como assim? Eu olhei para esse meu sistema aqui desse lado e vi que o meu processo mais lento é o 15. Se ele é o meu processo mais lento, eu tenho que explorar ele ao máximo, tá? Já que ele é o mais lento, eu não posso produzir menos do que 15. Eu tenho que explorar o mais lento ao máximo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou subordinar todo o meu sistema a essa restrição aqui. Então, por exemplo, aqui não adianta entrar material para construir 45 coisas, fabricar 45 coisas. Eu já economizo aqui, ó, em vez de eu gastar material para produzir 45 unidades, eu gasto material para produzir só 15. Por quê? Porque a minha capacidade máxima é 15, então eu subordino todo o sistema à restrição. Uma vez que eu equilibrei o meu sistema em função da restrição, aí sim, como é que eu posso elevar a capacidade da restrição? Como é que eu posso de 15 elevar para 20, elevar para 30? Aí eu trabalho nisso. Tá? Aí entra o Lean, aí entra uma série de ferramentas. Né? Aí o que acontece, pessoal? Quando eu elevar essa minha restrição aqui, aí vai aparecer outra restrição em algum lugar. Exatamente o que o colega Ricardo ele falou. Quando você resolve uma restrição, outra restrição aparece no sistema. Aí você repete o processo todo outra vez. Tá certo? Esse aqui é o esquema de trabalho com a teoria das restrições. Beleza, olha aqui, ó. Olha aqui, tá? Então, você veja, você tem uma demanda aqui de 6.000 unidades por mês. Essa é a sua demanda. Se você fabricar 6.000 você vai vender porque a demanda pede isso. Aqui você tem os processos e suas capacidades. Tá certo? Agora, veja só. Não adianta esses processos aqui com essas capacidades enormes. A minha restrição está aqui, ó. Essa é a minha restrição. Esse tem que ser o meu foco de melhoria. Eu tenho que fazer com que o meu sistema trabalhe inicialmente, no mínimo, em 5.500 unidades. No mínimo em 5.500. Eu tenho que subordinar todo o resto do sistema a esse ritmo aqui, ó. Aí depois eu vou melhorar o ritmo. Aí depois que eu elevar a capacidade do gargalo, tá? Aí sim eu repito tudo novamente. Né? Nem sempre você consegue fazer isso, tá? Juntar dois processos para ajudar um deles. Isso aí é uma solução que você vai ter que ver qual é a solução possível para a gente fazer isso. Tá? Beleza, pessoal? Então é muito importante a gente entender isso, né? Olha aqui, gente. Olha uma outra figurinha aqui, ó. Isso aqui é um processo. Ele corre daqui para cá, corre nessa direção aqui da setinha. Beleza. E aqui você tem um gargalo. Por que você sabe que isso é um gargalo? Porque as coisas vão passando por aqui. Quando chega aqui, elas empilham aqui, ó, formam uma fila aqui. Então, esse é o gargalo. Veja aqui, ó.
Gastar dinheiro aqui, antes do gargalo, é desperdício. Qualquer coisa que você faça para melhorar antes do gargalo, você vai estar jogando dinheiro fora. Perceberam? Essa é a ideia mestra da teoria das restrições. Vamos lá, vamos prosseguir. Olha aqui, que restrições nós podemos encontrar no nosso dia a dia? Nós podemos encontrar o que a gente chama de restrições físicas, né? Por exemplo, máquinas, equipamentos, veículos, instalações, um determinado recurso qualquer, tá? Então, por exemplo, quando você vê um ônibus muito cheio, aquilo é um tipo de restrição, tá? Se você tivesse muito mais ônibus rodando, você não teria aquele desconforto. Então, aquilo ali ela é uma restrição, tá? Você precisa fabricar um software lento, ele é uma restrição. Uma internet lenta, ela é uma restrição. Percebeu, pessoal? Até um local de trabalho que ele não é organizado, é um local pequeno. É um local pequeno onde você não consegue organizar as suas coisas. Aí fica tudo amontoado, você não consegue fabricar direito, não tem lugar para botar o equipamento. Até isso é uma restrição. Então, nós temos no nosso dia a dia restrições físicas, tá? E restrições não físicas, tá? Um procedimento organizacional, se você tem um processo organizacional que ele não é um processo muito otimizado, ele é uma restrição. Ele é uma restrição. Um procedimento de gestão, para você liberar um material para o cliente, você tem que pegar uma assinatura aqui, leva no segundo andar, desce para o primeiro, pega uma assinatura no terceiro, volta, carimba de novo. Isso é uma restrição, que não é física, mas não é uma restrição. Mesmo, olha aqui, gente, olha, mesmo um processo mental, mesmo um paradigma mental que você tenha na sua cabeça, é uma restrição. Às vezes você tem uma maneira de pensar, que aquela maneira de pensar, ela é uma restrição. Quer ver uma coisa? Não tem, de vez em quando a gente vê esses vídeos aí no YouTube, né, de coaching, desse pessoal que quer melhorar a nossa vida. Eles dizem o seguinte: não, você precisa eliminar as crenças limitantes. Eles não falam isso? Aquelas crenças que limitam a sua capacidade. Então, isso é uma restrição. Não é uma restrição física, mas é uma restrição. Tá? Então, no nosso dia a dia, nós encontramos restrições físicas e restrições não físicas. Por que isso é importante? Porque lá na sua empresa, na hora de você fazer esse trabalho, você vai se preocupar em procurar tanto restrições físicas quanto restrições não físicas. Beleza? Vamos lá. Bom, aplicações da teoria das restrições. Basicamente em tudo, pessoal. Em tudo. Na gerência de produção, resolução de problemas relacionados aos gargalos, programação e otimização de estoques, melhoria de processos, eliminação de filas e desperdícios, tá certo? Então, isso aqui é interessante, olha aqui, eu botei para vocês, ó, veja como é que a teoria das restrições e o pensamento enxuto, eles se complementam, entendeu? Imagina o seguinte, pessoal, olha uma coisa que acontece muito, muito, e às vezes as pessoas não se dão conta disso, tá? Imagina que você tem a capacidade num restaurante, tá? De fritar, fazer, digamos assim, 10 quilos de carne por dia. Essa é a sua capacidade produtiva, 10 quilos de carne por dia. O que adianta você comprar 12 quilos? Percebeu? É uma coisa simples, mas que muita gente esquece. Aí entra aqui, ó, eliminação de filas e desperdícios. Ok? Vamos lá.
Bom, aqui estão os passos para você trabalhar com a teoria das restrições. Veja que coisa simples. Veja como é simples. Primeira coisa, você quando chegar lá na sua empresa, no seu local de trabalho, seja prestação de serviço, seja uma fábrica, você vai procurar a restrição do sistema. Aonde está a restrição do meu sistema? O que é que limita o meu sistema? Né? É o número de colaboradores, são os equipamentos, é a capacidade das máquinas, são os processos, você vai identificar. Identificou a restrição, olha só, você não vai eliminar a restrição de imediato. Você tem que estudar como é que você faz isso. Então, já para você começar a eliminar desperdícios, a primeira coisa que você vai fazer é o passo 2. Já que você identificou a restrição, você vai subordinar o seu sistema produtivo àquela restrição. Equilibrou o sistema? Eu descobri que eu só consigo fazer 10 quilos de carne por dia. Beleza, essa é a minha restrição. Então, não adianta eu comprar 12, 13 quilos por dia. Não adianta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subordinar a minha produção à minha restrição. Quando eu for no mercado, eu só vou comprar 10 quilos. Aí eu já começo eliminando o desperdício aí. E aí eu passo para o passo 3. Como é que eu aumento essa capacidade dessa restrição? Hoje eu só consigo cozinhar 10 quilos de carne. Como é que eu aumento essa capacidade? Olha, você tem que comprar um fogão de 8 bocas ao invés de 4 bocas. Você tem que comprar uma panela maior. Você, de repente, tem que contratar, não precisa comprar nada, mas você tem que contratar um cozinheiro que seja mais experiente. Enfim, seja qual for a solução, não interessa, não me interessa aqui qual é essa solução agora, eu vou bolar uma maneira de elevar a capacidade dessa restrição. Elevei a capacidade da restrição, comecei a trabalhar agora com 15 quilos de carne, antes era 10, mas eu já estou conseguindo cozinhar 15, aí sim, aí eu volto lá no início e procuro, beleza, agora aonde está a outra restrição? Perceberam, pessoal, que é um ciclo de melhoria contínua que não tem fim. Isso não termina nunca. Beleza? Não termina nunca. Tá? Essa é a sequência de passos para nós trabalharmos com a teoria das restrições. Aí você vê, né? Eu tenho certeza disso. Acontecia comigo, você ouve falar assim, pô, a teoria das restrições deve ser o cão chupando manga, um troço tão simples, né? Não tem nada de complicado nisso. Aí, estão novamente os nossos passos, identifica o gargalo, explora o gargalo no máximo da sua capacidade, você subordina o sistema à capacidade do gargalo, verifica como é que você pode aumentar a capacidade do gargalo e aí volta ao início novamente. Identifica um outro gargalo e tal. Nunca para isso aqui. Beleza? Então vamos lá. E aí, a teoria das restrições, ela é uma coisa muito prática, muito objetiva, viu, pessoal? Muito objetiva. O pessoal que estuda muito a fundo essa teoria, o próprio Eliyahu Goldratt, que foi o criador dessa teoria das restrições, dessa filosofia de gestão, ele diz o seguinte, os melhores indicadores para você ver se você está alcançando a sua meta é o lucro líquido, o retorno sobre o investimento e o fluxo de caixa. Ou seja, se você está ganhando dinheiro. Tá? Melhor forma, qual é o objetivo da empresa? Não é ganhar dinheiro? Não é ganhar dinheiro. Então, quais são os melhores indicadores? São esses aí. Tá? Não estou dizendo que esses sejam os melhores, mas eu estou dizendo que esses são importantes também. Vamos lá. Então, olha só.
alguns princípios, né, da teoria das restrições, alguns conceitos importantes para nós. Primeiro, você tem que balancear o fluxo e não a capacidade. O que eu quero dizer com isso? Que a capacidade do sistema você não pode mudar de imediato. Se você tem um sistema onde a capacidade de produção é 15 unidades, tá? Você não pode, de uma hora para outra, aumentar de 15 para 20, de 15 para 30. Então, você tem que balancear não a capacidade, mas você tem que balancear o fluxo. O que é o fluxo? Balancear o fluxo é você subordinar o sistema à capacidade do gargalo. Tá? Aí aqui, ó, olha só que interessante, tudo se encaixa aqui, ó. O nível de utilização de um recurso não gargalo, olha aqui, ó, o nível de utilização de um recurso que não é gargalo, ele não é determinado pelo próprio potencial dele, e sim por uma outra restrição do sistema. Isso aqui é muito fácil da gente entender. Se a gente voltar aqui a essa figurinha aqui, ó, vamos voltar essa figurinha aqui, tá? Esse aqui é um recurso não gargalo. Ele tem capacidade de fabricar 12.000 unidades. Só que a capacidade dele não é determinada por ele próprio. A capacidade dele é determinada por esse aqui, ó. Não interessa se ele tem a capacidade de fabricar 12.000. O que vai chegar para ele é 5.500 e ponto final. Então, é isso o que a gente quer dizer aqui, né? Nesse fundamento aqui, ó. Né? O nível de utilização de um recurso não gargalo não é determinado por ele próprio, sim, por uma outra restrição. Tá? A utilização e a ativação de um recurso não são sinônimos. Tá? O que é a utilização, pessoal? Isso, termos da teoria da restrição. A utilização corresponde a você usar um recurso não gargalo de acordo com a capacidade do gargalo. Isso é que é utilização. Tá? Então, olha só. A gente viu que o meu gargalo é 5.500 unidades e a gente viu lá que tem um processo que a capacidade dele é 12.000. Utilizar o recurso de 12.000 é utilizar ele na capacidade do gargalo. Agora, o que é ativar um recurso? É utilizar um recurso não gargalo em volume superior ao gargalo. Tá? Então, essa é a diferença entre utilização e ativação, né? Isso é uma questão conceitual. Bom, olha só, gente, estamos falando de princípios, né? 1 hora perdida no gargalo é 1 hora perdida no sistema inteiro. Tá certo? Veja o seguinte, lembra daquela nossa figurinha lá de novo? Nós tínhamos várias capacidades de processo, mas o nosso gargalo era 5.500. Então, por que eu tenho que operar o meu gargalo, quando eu descubro ele, operar o meu gargalo na capacidade máxima? Porque a capacidade máxima do sistema vai ser a capacidade máxima do gargalo. Se eu bobear com gargalo, e ao invés de 5.500 eu produzir só 5.000, esses 500 que eu perdi no gargalo, na verdade, eu perdi no sistema inteiro. Então, tudo aquilo que você perde no gargalo, você perde no sistema inteiro. Tá? E outra coisa, 1 hora economizada aonde não é gargalo é apenas uma ilusão. Tá? Se o que dá capacidade do sistema é o gargalo, qualquer coisa que você faça para melhorar o que não é gargalo, não adianta nada. Tá? Imagina que o teu gargalo é 5.500, aí você tem um outro lá que é 6.000,
Aí você gasta dinheiro para aumentar a produtividade dele de 6.000 para 7.000, aumentou 1.000. O que isso adiantou? Se o gargalo continua sendo 5.500. Então, uma hora economizada onde não é gargalo é apenas uma ilusão. Tá? Olha só. Os gargalos governam o inventário. O que é o inventário? O inventário é o estoque. Tá certo? O inventário, ele é o estoque. Tá? Então, o que é que determina o nível de estoque nas nossas organizações? Deveria ser o gargalo. Tá? O lote de transferência não pode e muitas vezes não deve ser igual ao lote de processamento. Tá? Isso aí quer dizer o seguinte: eu tenho processos que têm 7.000 de capacidade, 6.000, e eu tenho meu gargalo que é 5.500. Gente, o meu lote máximo de produção, de transferência, é o lote que o gargalo consegue trabalhar. Não adianta eu fazer um lote de transferência maior do que o lote daquele lote que o gargalo consegue trabalhar. Perfeito? Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer fila. Vamos lá. O lote de processamento deve ser variável e não fixo. Por que variável e não fixo? Porque você deve usar esse lote na medida em que você vai melhorando a capacidade do gargalo. Tá certo? E olha só também, todo o programa de produção, programa de trabalho, ele deve ser planejado considerando sempre todas as restrições que você tiver simultaneamente. Quando eu digo todas as restrições, eu quero dizer o seguinte: vamos dizer que na sua fábrica, para você produzir o seu biscoito, você tem lá primeiro uma linha de produção que ela fabrica o biscoito. Saiu dali, você tem uma outra linha de produção que ela vai embalar o seu biscoito. Então, você tem uma linha de produção para produzir e uma linha de produção para embalar. A linha de produção do biscoito, vamos dizer que o gargalo dela sejam 500 quilos de biscoito por dia. 500 quilos. Essa é a restrição. Então, não adianta você comprar mais material do que 500 quilos de biscoito por dia. Mas vamos imaginar que a sua capacidade máxima, o seu gargalo de embalar o biscoito, empacotar o biscoito, seja 400 quilos de biscoito por dia. Você tem que ajustar até a linha de produção do biscoito para a capacidade máxima para o gargalo da embalagem, porque senão você vai produzir 500, só vai conseguir embalar 400, vai ficar sem embalar, entendeu? Então é o que ele diz aqui, ó, tá? Você tem que considerar as restrições de todos os processos produtivos, ok? Vejam que são conceitos simples, né? Beleza. Agora, pessoal, nós vamos ver 3 conceitos bem interessantes e bem simples, tá? Muito usado na teoria das restrições. Então, quando você trabalha com a teoria das restrições, toda hora você ouve o pessoal falar, né? Tambor, pulmão e corda. Tambor, pulmão e corda. O que é isso? Muito, muito simples, tá? Muito simples. Vamos ver aqui um desenho aqui, tá? Esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui. Olha só, pessoal. Esse pontinho preto aqui, ele é a restrição do sistema, tá certo? Então, é ele que vai determinar o ritmo. Quando você vê uma banda de escola, uma banda do exército, da polícia marchando, quem é que dá o ritmo da marcha? Não é o cara que toca o tambor? O tambor é que dá o ritmo, né? Mesmo o cara naqueles campeonatos de remo, né? É um cara que ele vai lá atrás, né? Batendo palma, ou ele vai gritando, né? Op, op. Ou seja,
O bumbo, exatamente. É o bumbo, é o tambor que dá o ritmo. Então, quando eu falo tambor, eu estou falando na restrição. Por que eu estou falando na restrição? Porque eu estou falando no ritmo da produção. No ritmo da produção. Quando eu falo em corda, eu estou falando em produção puxada. A corda ela serve para empurrar ou ela serve para puxar? A corda ela só serve para puxar. Então, quando eu falo na corda, eu quero dizer o seguinte, que o meu gargalo aqui se liberou, já cumpriu uma tarefa aqui, já jogou para frente aquilo que ele conseguia produzir, agora ele vai puxar, tá? Outro lote para ele fabricar. Tá? Então, é isso que é a corda. A corda representa a produção puxada. A hora que o gargalo se livra daquela produção, ele fica liberado para produzir outro lote. Aí ele puxa. Tá? Aí ele puxa. Beleza? É como se ele dissesse assim, olha, estou vazio aqui, pode mandar. É diferente da produção empurrada. Porque na produção empurrada, você vai jogando, o gargalo não tem capacidade, aí vai formando uma fila enorme aqui antes do gargalo. Tá certo? Então, gente, veja só. Nós já identificamos o que é o tambor, é aquilo que dá o ritmo. Já identificamos a corda, que a teoria das restrições ela trabalha com a produção puxada, igual Lean. Agora vamos entender o que é pulmão. Também é muito fácil entender. Quando você fala em pulmão, você lembra de quê? De fôlego, né? Tomar um fôlego. Vocês lembram que nós falamos que uma das etapas da teoria da restrição é você operar o gargalo na capacidade máxima? Então, uma vez que você descobriu que esse aqui é o gargalo, ó, você tem que operar o gargalo na capacidade máxima, porque uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida para todo o sistema. 4, 5, 10 unidades que você deixa de fabricar no gargalo são 10 unidades perdidas para todo o sistema. Então, você não pode se dar o luxo de usar mal o gargalo. Já que ele é restrição, você tem que usar ele no máximo. Então, como é que a gente faz isso? Você cria aqui, ó, um pulmão. Tá, gente? Isso aqui é um pulmão. O que representa esse pulmão? Vamos dizer que aqui você está na sua fábrica de biscoitos. E a sua capacidade do gargalo é, digamos assim, 50 quilos de biscoito por hora. 50 quilos de biscoito por hora. Se ele é o que limita o sistema, eu não posso deixar ele cair, senão meu sistema vai cair mais ainda. Então, o que seria o pulmão? Eu fabrico alguns quilos de biscoito, tipo, isso aqui depois é o tempo, a experiência que diz quanto é que deve ser o seu pulmão. São 20 quilos de biscoito que eu coloco aqui na reserva. Percebeu? Aí, se eu tiver qualquer problema no gargalo, vamos imaginar que uma determinada hora do dia, a minha máquina lá teve algum problema, e ao invés de fabricar 50, eu só consegui fabricar 40. Então, para que eu não tenha mais prejuízo ainda, já que o meu gargalo é 50, eu vou usar o pulmão. Eu vou pegar e vou colocar 10 aqui. Ou seja, o pulmão é um estoque de reserva que você faz para toda vez que o gargalo falhar. O gargalo falhou, você pega aquele estoque de reserva e utiliza ali, para você não perder a capacidade do gargalo. Mas repara, pode, exatamente, pode ser sim. Ricardo, não só funcionário, você veja só, um backup de um computador, de um servidor que estraga, que quebra, e você tem um backup ali na hora,
um servidor reserva, e isso é um pulmão. Tudo aquilo que não deixa a sua produção arrebentar é um pulmão. Agora veja, ó, o pulmão, pessoal, ele fica... O normal é você colocar sempre, é obrigatório, um pulmão antes do gargalo. Mas veja que você pode colocar o pulmão antes de outra coisa, tá? Por exemplo, você tem lá quase que o final da sua linha de produção, tá? Se é um processo importante, você veja que a capacidade desse processo aqui, ó, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, eu quero ver se vocês entenderam. Vamos imaginar que a capacidade do meu gargalo seja 50 unidades por hora. Qual vai ser a capacidade desse processo aqui final de montagem, antes de eu entregar? 50, exatamente. A capacidade dele é do gargalo. Então, antes desse processo final de gargalo, de montagem aqui, eu também posso botar um pulmão aqui, ó. Porque vamos dizer que o meu gargalo funcionou. Chegaram 50 unidades aqui. Só que dessas 50 unidades aqui, deu problema também aqui nesse processo na hora, ao invés de 50, ele não é o gargalo, mas teve um problema qualquer, ele só conseguiu montar 40. Aí eu também pego uma reservazinha aqui, por quê? Porque eu não posso atrasar os pedidos dos meus clientes, entendeu? Então, esses são os conceitos. Conceito de tambor, é o ritmo, corda, produção puxada e pulmão. São estoques antes do gargalo e antes de alguns processos chaves. Importante na saúde, perfeito, importantíssimo na saúde, envolvendo vidas. Você tem que ter estoque de determinados equipamentos, determinados medicamentos. Fundamental, isso é que o pessoal chama de pulmão. Tá? E aí, pessoal, isso aqui, ó, é para vocês refletirem, levarem para casa e na hora que estiver tomando aquela cerveja geladíssima, pensar nisso aí, ó. Imagine um processo produtivo relacionado à prestação de um serviço, analisar um processo, autorizar uma obra, elaborar um edital, selecionar e contratar pessoas. Aí a pergunta é possível aplicar os princípios da teoria das restrições a esse tipo de processos? Haveria necessidade de adaptação nos passos previstos? É possível criar pulmões para gargalos identificados nesses processos? Como aumentar a capacidade do gargalo em um processo de prestação de serviço? Gente, eu digo para vocês refletirem sobre isso porque a resposta é a teoria das restrições, ela se aplica tanto à manufatura quanto a serviços. Se você trabalha num escritório de advocacia, trabalha numa seção de administração de uma empresa, do departamento de produção, estoque, você pode aplicar a teoria das restrições. Tá? Aí, olha só, pessoal, isso aqui, ó, tudo são empresas que utilizam a teoria das restrições. Tá? No restaurante, a cozinha pode ser gargalo ou até um número de... Perfeitamente, pode ser gargalo. Ricardo, a teoria das restrições, ela se aplica como uma luva ao problema de restaurantes. Tá certo? Isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é a empresa que usa a teoria das restrições. Tá? Tudo. E aqui, ó, Coca-Cola, CSM, a Kaiser, a gente está falando de cerveja, né? Alpargatas, Bosch, gente, tudo isso são empresas que utilizam a teoria das restrições. Aí você pode pensar assim, a teoria da restrição ninguém usa. Cara, todo mundo usa. A gente não pode ficar por fora disso aí, não. Todo mundo usa. Você tem que conhecer isso aí, ó. Só marca famosa, ó, da Vene, DataSul, a Deca. Percebeu, pessoal? Todo mundo usa isso. E aí, eu queria deixar essas referências com vocês, ó.
Tem esse site muito bom aqui, tá? Muito maneiro. Esse site aqui, ó, goldrats.com.br, tá? Goldrats Associados Brasil. Esse Goldrats Associados Brasil é uma empresa top de linha que dá consultoria para o Brasil inteiro só em teoria das restrições. Ela dá consultoria para fábricas, para hospitais, tá? Só teoria das restrições. Entendeu? Então, a coisa é usada mesmo, gente. E aqui, ó, é o livro que eu falei para vocês, que explica tudinho da teoria das restrições. Você encontra esse livro em PDF na internet. E outra coisa, você vê o filme. Vai lá no YouTube e procura o filme, A Meta. É um filme sobre o livro. Você vai entender muito bem a teoria das restrições. Eu queria deixar essas referências. E eu vou deixar aqui, ó. Nosso colega aí pediu, vou deixar aqui o meu e-mail, pessoal. Para se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Tá certo? E aí, lembrando, ó, esse aqui é o nosso linkzinho para vocês responderem lá a pesquisa e ganhar o certificado sobre essa aula. Tá joia, pessoal? Eu, aqui em Brasília, eu tenho um site, né, de uma empresazinha minha, bem pequenininha, chamada Kanban Brasília Consultoria, que a gente trabalha com o Lean e a teoria das restrições também. Pessoal, Ricardo, eu é que gostaria de agradecer a presença de vocês. Para mim, foi uma honra para mim ter essa conversa com vocês. Foi muito bom para mim ter essa conversa com vocês, gostei muito, tá? E eu me coloco aí à disposição para o que vocês precisarem. Pode mandar um e-mail para mim, tá? Que eu terei prazer aí em conversar com vocês no que vocês precisarem. Para mim, realmente foi uma honra, tá? E eu gostaria de desejar para vocês, gente, um ano novo, um final de ano muito bacana, tá? Um final de ano maravilhoso aí para vocês, que vocês tenham saúde no meio dessa pandemia, que vocês possam conseguir o que vocês almejam e que 2021 seja um ano melhor para todos nós, tá certo, pessoal? Para todos nós. Queria desejar aí um grande final de ano, um bom Natal e um bom ano novo para vocês. E não estamos nos despedindo, não. Vocês estão aí com o meu e-mail, tá? O que precisarem, eu estou às ordens. Tudo de bom, pessoal. Não esqueçam do link lá para vocês ganharem o certificado, hein? Grande abraço para vocês. Boa noite, Ricardo, Verlane, Silvilândia, tá? Jéssica. Tudo de bom para vocês. Uma boa noite aí, gente. E isso está gravado, viu? Está gravado lá. Arlinson, tá? Isso está gravado e vai ser disponibilizado lá no YouTube, lá no canal do IESB.